To Akumanakakwa, Jesus Cristo da Nisizepna, Wa in Taipibuico. Amém. Eu saúdo vocês no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês sempre. É claro que eu prefiro estar aqui com a minha família, mas dessa vez não deu, né? Passei uma semana aqui perto, em Guarulhos, numa conferência, um simpósio de tradução da Bíblia. E depois um dia para visitar meus pais em São José dos Campos. E hoje com vocês aqui. É um prazer muito grande, é um privilégio, na verdade. E a gente sempre fica, assim, como é que eu vou dizer? Muito impactado mesmo com tudo que a igreja IPBI faz por nós e pelos seus missionários. Viu? É impressionante mesmo. Assim, não tenho como me expressar assim, porque o que a igreja aqui faz com seus missionários poucas igrejas fazem, né? E nós somos muito assim abençoados por poder ser alvo desse amor, né, que a igreja demonstra, esse carinho que a igreja demonstra por nós. Muito obrigado. Estava agora, como eu disse, num simpósio de tradução da Bíblia com 150 pessoas do Brasil e até de fora do Brasil, né, conversando ali sobre assuntos referentes à tradução da Bíblia, consultoria de tradução da Bíblia, que eu vou falar um pouquinho também, e colegas meus que eu não vi há muitos anos, que trabalham em lugares bem mais isolados do que onde nós estamos, inclusive. Então, assim, foi muito bom conversarmos sobre métodos de tradução, teorias de tradução da Bíblia, parcerias, oportunidades aí à frente. Muito bom mesmo, tá bom? E hoje de manhã já fui abençoado com a palavra da irmã Carol. Ela chora, eu choro também, eu sou assim, né? Não sei se eu vou conseguir explicar, mas Deus falou comigo também. Eu não sei se eu vou ver o final do trabalho, irmãos. Porque no andamento que a gente está indo, e a gente tenta fazer rápido, né? Eu não sei se eu vou ver. Eu não tenho uma profecia como Abraão teve de que eu vou ver o final do trabalho, que é a Bíblia inteira traduzida. Precisa terminar o Antigo Testamento e revisar o Novo Testamento e publicar tudo junto, né? Eu já estou lá há 9 anos e agora nós conseguimos fazer esses trechos do Pentateuco, que, na verdade, eu nem trabalhei desde o começo nisso daqui. Eu cheguei para ajudar e do meio para o fim. Então, aqui tem 1.800 versículos, isso aqui é 7% do Antigo Testamento. Não tenho a profecia de que eu vou ver isso, né? Não sei. Eu gostaria muito e eu oro a Deus por isso, mas com certeza tem as dificuldades, os obstáculos do caminho. E Deus está sempre dizendo que não é para tentar fazer de um jeito mais fácil, né? Vai nesse andamento, faz desse jeito, e que é das estrelas, né? É lá de cima que vem a capacidade, né? E a sabedoria e os meios, né, de fazer isso acontecer. Mostrei aqui já para vocês, então, o Pentateuco, na verdade, trechos do Pentateuco, né? Depois vocês podem ver, mas entregar mesmo, oficialmente, para a igreja, isso aqui eu vou dar de presente, é só à noite, tá? Aniversário da igreja, né? Tem que dar um presente, né? Então, e à noite eu vou mostrar algumas fotos também de como foi o culto de dedicação, a entrega, né? Alguns eu acho que até acompanharam, eu mandei o link, né, para acompanhar online, foi muito emocionante, tinha muitos xerentes presentes também, e a igreja estava representada, a igreja xerente, foi muito bom. Muito bem, mas hoje pela manhã nós vamos falar sobre tradução da Bíblia, certo? Foi o tema que me foi passado, é o tema que eu conheço, né? Mas antes disso, alguns ainda não assistiram esse vídeo que eu gostaria de mostrar. 3 minutos é um resumo do nosso ministério, né? Ao longo desses 9 anos e o que nós fazemos
Lá vocês vão poder ver, aqueles que ainda não viram, como que é a região, né? Estamos no Cerrado, Tocantins ainda não é floresta amazônica, né? É Cerrado. Então vocês vão ver aí um pouquinho como é. Chegamos de carro nas aldeias, em todas elas. Então, podemos passar o vídeo para os irmãos terem uma ideia, né, de onde nós estamos e o que, tudo aquilo, pelo menos um pouco daquilo que nós fazemos. Vamos ver? Nós moramos na aldeia Nronzawi, que é uma das 100 aldeias em que se divide o povo xerente. Estamos no estado do Tocantins e a terra indígena está a 100 quilômetros da capital, que é Palmas. O trabalho batista entre os xerente teve início em 1958, com o casal de missionários, pastor Gunther e Wanda Krieger, e seu colega, pastor Rinaldo, e a esposa Gudrun. Naquela época, o povo estava minguando, já com menos de 400 pessoas, e a atuação deles resgatou muitas pessoas da morte certa. Eles também grafaram a língua xerente e iniciaram a educação formal entre este povo, que cresceu e hoje conta com mais de 4.000 pessoas. Eles nos receberam muito bem e nos permitiram construir a nossa casa na aldeia, onde temos vivido desde 2016. Embora no dia a dia vivem parecidos conosco, o povo xerente ainda mantém seus rituais, como as danças e as festas culturais, e nós gostamos de nos juntar a eles nesses eventos especiais. Após décadas de trabalho árduo, temos hoje uma igreja xerente em formação, já contando com seus líderes que agora estão assumindo a liderança da igreja. Muito disso deve-se ao trabalho da tradução das Escrituras. Após 40 anos de trabalho, o Novo Testamento foi terminado e entregue em 2007 e tem ajudado a igreja a crescer e a amadurecer ao ouvir a palavra de Deus na língua que fala ao seu coração. Hoje podemos ver a igreja reunindo-se em diversas aldeias, inclusive sem a presença do missionário. Reúnem-se em alpendres, debaixo de latadas, numa casa ou em templos já construídos em algumas aldeias. Na nossa aldeia, por exemplo, temos um local de reuniões para a igreja. Em nossa aldeia, apoiamos a igreja nos cultos, no trabalho com as crianças e nos estudos bíblicos com as mulheres e fazendo visitas para discipulado e evangelismo. Também atuamos em aldeias próximas, para onde vamos, às vezes por estradas não muito boas. Mas meu principal ministério é na área da tradução da Bíblia. Utilizando as ferramentas que temos disponíveis, vamos avançando na tradução do Antigo Testamento para o xerente, contando com a participação dos falantes nativos nas diversas partes do processo, seja no primeiro esboço, nas revisões, na checagem, e ainda conto com a preciosa ajuda dos missionários pioneiros, com os quais trabalho presencialmente ou online. Com eles, eu reviso o trabalho feito com os tradutores indígenas. É isso aí, irmãos. Muito obrigado pelas orações. E o Aptoquasa Oreza Dat Kraikman Cup Seco. Deus os abençoe. Davi e Elisa já estão bem maiores. O Davi está com 14 agora, quase do meu tamanho, e a Elisa com 11, já do tamanho da Regiane. Então, graças a Deus, estão bem. Irmãos, puser a nossa apresentação aí, nós vamos entrar no nosso assunto. Deixa eu ver se eu tenho que ligar isso aqui. Vai projetar lá. Deixa eu só ver se vai aqui, ó. Ah, vai. Então tá bom. Bom, eu falei do Pentateuco, né? Aliás, eu vou passar aqui. Vocês podem ir passando, dar uma olhada. Esse é o novo trabalho. Nós temos o Novo Testamento, como foi falado, né? Já pronto. E paralelo a esse, eu tenho trabalhado com outros trechos, né? Que ainda não chegaram num ponto de impressão. Né, mas tenho trabalhado comecei com narrativas, que é mais fácil de traduzir, não é? Então agora, depois de uns 2 anos e pouco atrás, entendemos que seria muito importante para o povo ter os salmos, e nós entramos nos salmos, né? Talvez o tipo de literatura mais difícil de traduzir da Bíblia, né? A poesia, mas estamos lá, graças a Deus já temos
já temos mais de 100 salmos, já com um primeiro esboço e algumas revisões, né? Então, já podendo pensar em caminhar para um processo de consultoria. Mas vamos lá, vamos falar então sobre o nosso assunto aqui, né? Quem sabe Esther 8:9, o que tem de especial esse versículo? Alguém sabe? Não precisa nem ler, só Esther 8:9, alguém sabe? O pastor Ion sabe. Tá falando aí, eu vou falar sobre isso. Esse é o maior versículo da Bíblia, irmãos, né? E quando nós estávamos, eu falei que eu comecei com narrativas, vou pegar o livro de Esther. Então, quando chegamos nesse texto aí, eu percebi, né, estava escrito lá nos comentários, tudo, é o maior versículo da Bíblia. A gente já sabia, né, de concursos, né, gincanas bíblicas. Mas aí me chamou a atenção uma coisa, né? Pois não é que no maior versículo da Bíblia ele está falando de tradução? Olha aí. Então é o seguinte, não sei se vocês lembram da história. O Amã, o mauzão, fez lá o rei assinar um decreto para assassinar os judeus no Império Persa. Aí Esther, que era judia, falou para o rei e tal, abriu os olhos e tal. No fim das contas, não podia anular o decreto de Amã, mas eles poderiam fazer um outro decreto, o rei assinaria, para que os judeus pudessem então se defender daquele ataque quando os outros viessem para querer matá-los, né? Esse decreto era muito importante, ele tinha que ser anunciado em todas as províncias do Império Persa, que era um império gigante. Ele ia da Índia, imagina, lá na Ásia até a Etiópia, na África. Então, era um império muito grande, tinha 127 províncias, e eu não sei se cada uma falava uma língua diferente, mas com certeza tinha muitas línguas sendo faladas no Império Persa. Tinha uma língua geral, né? Mas a orientação para que esse decreto fosse entendido em todas as províncias não vai ser na língua geral. Vai ser na língua que cada um entende melhor, porque isso aqui é muito importante para ser falado numa língua geral. Tem que ser falado na língua deles, né? No seu próprio modo de escrever e na sua própria língua, né? Isso pode ser só uma coincidência, né? Mas eu achei interessante, né? Porque isso aqui nos abre os olhos para o seguinte: um texto que seja muito importante, ele não pode ser em qualquer língua, tem que ser na língua que a pessoa entende melhor, né? E qual é o texto mais importante que nós temos, né? Senão a palavra de Deus para nós. Esse texto também nós conhecemos muito bem, né? A grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui a pergunta é: em que língua vai ser ensinado? É meio lógico que o ensino tem que ser na língua que a pessoa entende, né, para ela aprender. Então, eu digo, acho que sem medo de errar, que a grande comissão pressupõe o trabalho de tradução da Bíblia. Correto? No texto que a gente mais conhece aí, a gente pode tirar essa inferência aí, né? Ou talvez uma referência direta. Mas o fato é que hoje, no mundo, existem ainda por volta de 900 línguas com a necessidade de começar um trabalho de tradução. Não estou falando línguas... O Xerente não está aqui, porque já começou, né? Ainda não tem a Bíblia inteira, aí seria um outro número, que eu nem trouxe aqui agora. Mas a questão é que são 900 línguas que não tem nada, né? E para nós comemorarmos que nós temos, né? Eu gostaria de chamar aqui um jovem ou um adolescente de voz forte. E ele vai ler nessa nova versão da Sociedade Bíblica
do Brasil, o seu versículo favorito, em voz bem forte. Quem vai ser? O João. Isso, é ele mesmo. João, qual que é o seu versículo favorito? O versículo é uma passagem. Uma passagem, né? Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Não tem nada. Mas o versículo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhança de homem, sendo reconhecido em figura humana. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigado. Pode ir. Irmãos, essas 900 línguas, não são línguas, são pessoas que falam essas línguas, que somam mais de 200 milhões de pessoas no mundo ainda hoje. Não tem nem como abrir em João 3,16 traduzido na sua língua. Não tem nada, é zero. Precisa começar ainda o trabalho de tradução. Aqui no Brasil nós temos 41 novos testamentos em língua indígena, né? Mas são por volta de 180 línguas indígenas faladas. O trabalho ainda é muito grande. Alguns já começaram, né? Muitas já começaram, alguns estão terminando. Nos próximos anos nós vamos entregar alguns novos testamentos em línguas indígenas e outras já começaram o Antigo Testamento. A necessidade é grande, né? E essas pessoas elas precisam também ouvir a palavra de Deus na língua que fala ao seu coração. Amém? Vamos lá. Mas como que é que a gente fala, como que se faz uma tradução, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Entrando mesmo agora no assunto, né? Assim, mais técnico. Nós podemos falar em métodos de tradução em dois grandes polos, vamos dizer assim. Um método de tradução por equivalência formal, que é um esforço de se traduzir cada palavra ou palavra por palavra, né? Como alguns dizem, mantendo-se inclusive a forma e a estrutura do original o mais possível, né? Então, eu vou mostrar aqui daqui a pouco uma linha com as nossas versões em português para vocês terem uma ideia, né, do que estamos falando. Uma outra forma de tradução, métodos de tradução, vamos dizer assim, é a tradução por equivalência funcional ou dinâmica, onde o sentido é apresentar, ou o que se quer, né, é apresentar o sentido do texto. O texto original, claro, mantendo-se a sua estrutura quando for possível, tanto quanto possível, mas se não for possível, a gente abre mão da estrutura para manter o sentido. A ideia é que o leitor atual, a língua receptora, né, o leitor, ele entenda da mesma forma que entendeu o leitor original. O leitor, quando os colossenses receberam a carta de Paulo, foi lido, né, eles leram e eles entenderam aquilo. Não era uma mensagem enigmática, não era uma mensagem... O objetivo de Paulo não é que eles não conseguissem entender, é que eles entendessem. Foi escrito numa forma que eles entenderam, logo de cara, né? Então, nós temos também isso. Nós queremos que os nossos leitores entendam da forma como os leitores originais entenderam. Isso é um desafio muito grande, né? Mas vamos lá. Nas nossas, eu pus aí numa linha mais ou menos. Então, aqui seria a equivalência formal, à esquerda. Mais para a direita, a equivalência dinâmica. Eu acabei colocando também o extremo de uma equivalência dinâmica, que já não é mais uma tradução, mas uma paráfrase
Então veja lá, a Almeida tem tá fraquinho. Almeida Revista e Corrigida, né? E a Almeida Corrigida Fiel. Essas são as duas que talvez em português sejam as que mais pendem para o lado da equivalência formal. Tenta manter estrutura, tenta manter palavra por palavra. E muitas vezes, hoje, nós já temos um pouco de dificuldade, ou muita dificuldade, de entender alguns textos. A revista atualizada, é a mais usada aqui, né? Ela já pende um pouquinho mais para equivalência dinâmica. Tá? Ela ainda eu ainda considero que ela é mais formal do que dinâmica, mas ela já modificou alguma estrutura, né? Algumas palavras e expressões, que nós vamos ver alguns exemplos aqui, já não foram usadas em comparação com a corrigida, né? Depois nós temos aí Almeida 21, século 21, a NAA, Nova Almeida Atualizada, que eu estou gostando muito, ela saiu há alguns anos, né? Que já vai pendendo para a equivalência dinâmica. A NVI, que eu acho que foi talvez a primeira, a 2000, né? NVI 2000, ela foi 2001, eu acho que é. Ela foi, acho que talvez uma das pioneiras nessa tradução por equivalência dinâmica. A NVT nós temos agora, nova versão transformadora. A linguagem de hoje, NTLH, ela já seria talvez o nosso extremo numa tradução, eu considero uma tradução por equivalência dinâmica. A mensagem, que é essa última, ela já seria considerada uma paráfrase. Tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui também. Paráfrase, ela não é exatamente uma tradução, mas ela é bem explicada, né? Não dá para a gente falar assim, a mensagem é uma Bíblia ruim. Não é isso que eu estou dizendo aqui, né? Tem muitos pastores aí, pregadores, que para exemplificar, às vezes, algum texto, eles vão para a mensagem, olha como é que eles puseram isso aqui. E, às vezes, nos abre um pouquinho a mente para entender um pouquinho melhor, né, aquele texto. Mas é bem explicado. A ideia é também, para que público eu quero alcançar? Então, a nova tradução na linguagem de hoje, ela se propõe a alcançar um público que tenha o Fundamental 1 completo. Pronto. O escopo é esse do projeto. Então, nós vamos caminhar nessa direção. Já não é o caso de a que nós usamos aqui, né? No nosso culto, a maioria dos cultos. Muito bem. Então, o que nós temos aqui, por exemplo, nas traduções de equivalência formal, você vai encontrar isso aí, ó, entranháveis afetos de misericórdia, não é? Porque naquele povo, o centro das emoções são os intestinos, né, as entranhas. Eu vou traduzir palavra por palavra, mesmo que no nosso contexto não faça sentido falar em intestinos, né, entranhas, mas está lá, equivalência formal. Beneplácito da sua vontade, em Efésios capítulo 1, né? O que será que é esse beneplácito? Enxúndia nas ilhargas, alguém sabe o que é isso? Onde está isso? Está em Jó. O que será que são enxúndia nas ilhargas, hein? Tu exaltas o meu chifre, né? Acho que foi a Ana que orou assim. Fica esquisito falar em chifre, né, hoje em dia. Exaltas o meu chifre. O chifre não pega muito bem, né? É a força, né? É a metáfora para a força na cultura hebraica. Então, olha só, muito mais fácil, né? A tradução por equivalência dinâmica já pôs, olha, profunda afeição, em vez de falar de entranháveis afetos. Já fala do bom propósito da vontade de Deus, ao invés de falar do beneplácito da vontade de Deus, né? Já fala, agora sim, enxúndia nas ilhargas, é aquela gordurinha aqui, ó. Os amigos de Jó falando com ele. Pneu, o pneuzinho. Eu sei que o nosso grupo do seminário, da minha turma do seminário, que nós formamos em 2014, volta e meia alguém muda o nome do grupo, né? Por um bom tempo ficou esse aí, Enxúndia nas ilhargas era o nome do nosso grupo, da turma do seminário.
Os amigos de Jó estão falando alguma coisa com ele, que o cara estava cheio de... comendo carne à vontade e tal, sem se preocupar com os outros, alguma coisa assim, não me lembro bem o contexto. E claro, vamos falar, o Senhor aumenta a minha força, né? Ele exalta o meu chifre, Ele aumenta a minha força. Né? Quando vai lá para a bênção de Jacó para os seus filhos, por exemplo, ele fala, Issacar é um jumento. Será que dá para deixar assim? Fica bom deixar assim? Issacar é o filho dele, né? Issacar é um jumento. O que ele quer dizer com isso? Então, é forte, ele é forte. Aí a gente pode mudar, uma tradução por equivalência dinâmica, ao invés de deixar Issacar é um jumento, você pode pôr Issacar é forte como um jumento. Não, pastor, mas não tem a palavra forte no original, não pode pôr. Pode, é isso que a metáfora quer dizer. Você explica a metáfora que no nosso contexto a metáfora já não funciona mais. Ou nunca funcionou. Sempre teve um outro sentido, talvez, né? O problema é quando muda o sentido, exatamente, O tradutor, ele interpreta. É isso, pode ser que o tradutor... esse é um dos desafios, né? Nesse caso, a gente pode pôr, Issacar é forte como um jumento. Ou, na nossa cultura se usa falar assim, fulano é um cavalo, né? Para dizer que ele é muito forte. Será que pode pôr isso? Mudar a metáfora para uma metáfora que nós... Até pode, mas talvez nesse caso eu também não gostei como é que ficaria. Pensei isso aqui agora, né? Mas algumas vezes sim. Já que o texto original está numa metáfora, vamos pôr uma metáfora, mas uma que faça sentido para a nossa comunidade, né? Para a nossa cultura. É possível também. Ou então simplesmente explica, né? Issacar é muito forte. Pronto, você está falando a mensagem, o sentido do texto original, perdeu um pouco, ou muito, né? Por não fazer de forma metafórica, mas ainda assim, o entendimento do leitor de hoje é o mesmo do leitor original, certo? Não ficou naquela, será que a Jacó está xingando o filho dele, né? Sei lá. Muito bem, então, quando eu falei da estrutura, da forma do original, o primeiro versículo da Bíblia já reflete aquela nossa tradução por equivalência formal. Por quê? Alguém me diz o que está, não errado, né? Mas o que aí nesse texto não é da nossa estrutura básica do português? Sujeito, verbo, objeto. SVO, né? Português. Então, por isso que as versões que traduzem por equivalência dinâmica, já sujeito, verbo, objeto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a forma mais comum do português, sujeito, verbo, objeto. Certo? Então não precisa manter aquela estrutura, sendo que a nossa língua, a estrutura é diferente. O hebraico normalmente começa com verbo. Mas no português não é assim, né? Olha a mensagem, já explica e continua explicando, né? Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. Aí como que eles fizeram algumas escolhas, eu também não sei dizer, né? 1 Pedro 1,13, olha lá. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que é cingir os lombos, hein? Do entendimento. O que é cingir? Vestir, é apertar o cinto, né? Vamos dizer. O que é os lombos? Lombos é essa região aqui, né? Mas é o lombo do entendimento. Isso é uma metáfora, né? O cinto fazia parte da vestimenta do soldado daquela época, né? Então, ele só estaria preparado para a batalha depois de cingido, amarrado com o seu cinto. Até porque para as roupas, aquelas pontas, as abas não ficarem soltas e atrapalhar ele nos movimentos, né? Então, essa expressão significa cingir os lombos do entendimento, ou seja, se preparem o entendimento para agir, né? Para
Ação. Prepare o seu entendimento para a ação. No caso do nosso português aqui, essa expressão não tem uma equivalência semântica, né? O significado dessa expressão não se usa aqui, né? No português. Nem mesmo as nossas roupas são como daquela época, né? É tudo muito diferente. Uma pessoa que passa aí na rua, assim, que nunca teve contato com a Bíblia, não entenderia, né, o que isso quer dizer. Nós que já lemos há bastante tempo, entendemos, né? Às vezes com alguma explicação. Mas por isso que as versões que traduzem por equivalência dinâmica já começaram a pôr. Aliás, a revista atualizada a segunda ali, né, já deu uma modificada. Cingindo o vosso entendimento, já tirou os lombos, né? Porque onde se apertava o cinto era nos lombos, né? Mas só isso, cingindo o vosso entendimento. A NVI já traduziu o sentido do que quis dizer. Estejam com a mente preparada, prontos para a ação. É assim que o soldado ficava cingido, quando ele se cingia, ficava pronto para a ação. A linguagem de hoje, estejam prontos para agir. E a mensagem, olha só, interessante, eu achei interessante. Arregassem as mangas. Por quê? Trocou a metáfora por outra, que nós usamos. Achei interessante a escolha deles. Não sei se eu faria, mas achei interessante. É uma paráfrase, né, pessoal? Então, mas, ainda assim, é um recurso válido na tradução. Eu posso substituir uma metáfora que não se usa na nossa cultura por uma metáfora que se usa, né? E talvez eles foram até felizes aí. Arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar, né? Cinjam o lombo, arregassem as mangas. É a mesma ideia, né? Entenderam? O que é uma tradução por equivalência formal e uma tradução por equivalência dinâmica? E o xerente? O xerente ficou assim, ó. Tua, mando capse para bur, okman com a manco bamnon pibuman, aí se manrem pses na crai no bamonon. Não vou ler tudo, né? Muita coisa. Então, literalmente aí, ó. Portanto, eles têm uma palavra que é muito difícil de traduzir, que eu ainda, assim, esse romkman ali em cima é um sistema de pensamento, pode ser traduzido como assunto algumas vezes, dependendo do contexto. Mas então, eu traduzi literalmente assim: conforme um bom sistema de pensamento, andem preparados para vocês fazerem as coisas, né? Assim eu pergunto, vocês acham que a nossa tradução para o xerente, ela é uma tradução por equivalência formal ou dinâmica? Dinâmica, né? Seria muito difícil eles entenderem uma tradução palavra por palavra daquilo que está no original grego, nesse texto. O mais possível a gente tenta manter, mas em alguns casos vamos traduzir para que o povo entenda o sentido do texto. O que Pedro quis dizer? Eu quase falei Paulo. O que Pedro quis dizer, né, para os seus leitores? E o que os leitores de Pedro entenderam? Então, é dessa forma que nós temos que entender também. Existe falando de métodos e teorias de tradução, foi falado essa semana lá também, que chama-se teoria da relevância. E a ideia é que o ideal é que a tradução não exija nem mais nem menos capacidade de processamento mental do que o leitor original teve. Então, não é nem assim, não deveríamos nem deixar o texto de uma forma que ele vai ter que pensar muito para entender se o leitor original não teve esse trabalho, né? E também nem o contrário, não facilitar um texto, deixar ele muito aguado, né? De uma forma que não foi o objetivo. Às vezes o objetivo do escritor foi justamente do autor do texto bíblico, né? O escritor bíblico. Às vezes o objetivo dele foi justamente deixar um texto que fizesse o leitor, poxa, peraí, será que é isso, será que é aquilo? Às vezes uma palavra ambígua, às vezes essa é a intenção do autor. Também não podemos deixar o texto tão aguado assim, tão, né, explicadinho, que não force nenhum esforço, que não provoque nenhum esforço de processamento, né, assim, mental, cognitivo. Então, tem tudo isso para pensar na hora que a gente está. Como?
Por exemplo, um texto poético, né? A poesia... Só um minuto, por favor. Quem for falar, por gentileza, levantar a mão. Só quem estiver na internet fica perdido, por favor. Boa, obrigado. Quem tiver pergunta, não vamos deixar para o final não, senão às vezes o assunto passa, né? Pode já levantar a mão e... então, assim, o texto poético, ele tem um pouco dessa questão de... Não de ser... De exigir um pouco mais de processamento, né? Na hora para entender o que está escrito ali. Então, a gente não deveria também nos Salmos, esse é o desafio que eu estou lá agora, traduzindo os Salmos, também explicar tudinho, mas por outro lado, a poesia hebraica ela é muito diferente da nossa, né? E muito mais diferente ainda da poesia xerente, que eu acho que nem existe poesia, assim como nós chamamos, né? Então, esses são os desafios, né, da tradução, especialmente para uma língua indígena, né, um pensamento completamente diferente do nosso. A gente tem que lutar para deixar o mais próximo do original para que eles entendam, né? Ninguém quer um texto que eles não vão entender. Então vamos lá. Os passos da tradução da Bíblia, na verdade, poderia ser degraus, né? A gente sempre usa essa figura da escada. Então, a tradução ela segue alguns passos. Então vamos lá. Primeiro passo, a exegese do texto. Né? E eu não estou falando aqui que nós vamos fazer a exegese da Bíblia inteira para depois começar a tradução. Não, você vai pegar, por exemplo, vamos traduzir Ruth, o livro de Ruth. Vamos fazer exegese, ou então capítulo por capítulo, ou então trecho por trecho, não precisa necessariamente ser capítulo, né? E vamos caminhando aí. Depois da exegese, que não é necessariamente, né, a exegese, voltando aí, aquele trabalho que o pastor Ion faz quando prepara uma pregação, né? Talvez seja um pouco diferente. Tem uma pergunta lá atrás. Uma dúvida. O irmão sabe dizer se... Quer dizer, perguntando, você já conheceu outra terra indígena, outra tribo, que a língua é diferente, e se cada tribo no Brasil a língua é diferente, e um trabalho desse, então, é um trabalho árduo, né? Acredito eu, um trabalho longo, mas só para tirar essa dúvida, por favor. Sim, são muitas línguas, né? Essa semana reunidos lá tinham missionários e até mesmo indígenas, alguns estavam lá, que trabalham com diversas línguas diferentes, e elas são muito diferentes. A língua xerente, por exemplo, ela é de um tronco linguístico chamado Macro-G, não é do tronco tupi, né? Então, as línguas do tronco tupi... Tupi não é uma língua, tupi é um tronco linguístico, tem várias línguas tupi no Brasil. O xerente não tem nada a ver com as línguas tupi. Todas essas palavras que vocês conhecem aí, indígenas, Anhanguera, Anhangabaú, tudo isso vem de tronco tupi, né? Agora, o xerente não tem nada a ver com isso. Então, assim, são vários troncos. Você tem o tronco Yanomami, tem o tronco Caribe, tem o tronco G, tem o tronco Tupi e tantos outros. Então, cada língua dentro do tronco é diferente. Por exemplo, o xerente e o chavante são do mesmo tronco e da mesma família linguística, mas é como se fosse português e espanhol, que são português e espanhol, do mesmo tronco e da mesma família. Tronco indo-europeu, família latina. Você tem várias aí nessa família, mas todas elas exigem um trabalho de tradução separado, porque cada uma tem as suas peculiaridades, as suas diferenças, tá bom? Como eu disse, são 180 línguas indígenas no Brasil. É muita língua. Deixa eu pôr aqui os passos. A gente vai um por um, tá bom? Então tá aí, a gente foi um por um. Exegese, primeiro rascunho, faz o primeiro rascunho do texto, é enxerente. Aí revisa, faz as revisões, testes preliminares, checa termos-chave também. Vou explicar o que é termo-chave. Faz uma retrotradução, vou explicar o que é isso. E por aí vai, até chegar na publicação lá em cima. Então vamos lá, um por um. A exegese. Estudamos a visão geral do livro que a gente quer traduzir, compara versões em português, ou a língua que a gente consegue falar, né? Estuda usando as ferramentas, aí vai para os originais, né? Você entende a estrutura do texto no original. É importante conhecer um pouco, né, o suficiente, né, do hebraico para o Antigo Testamento, do grego para o Novo Testamento.
fazer as perguntas, né, para o texto, quem são os personagens, quem foi que fez o quê, onde foi que isso aconteceu, qual é o... Enfim, aquele passo de exegese do texto, né? E aí, então, tem coisas que ajudam também. Às vezes, fazer um rascunho oral, ou seja, estuda o texto, lê junto com o falante nativo, pede para ele contar o que ele entendeu. Às vezes, grava aquilo que ele está falando para a gente passar depois, ver o que ele falou certo, o que ele falou errado, como que a gente pode... Às vezes, uma dramatização também. Faz um teatrinho, né? Às vezes usar elementos. Eu já peguei brinquedo do Davi, da Elisa, para mostrar. A estátua de Daniel, por exemplo, foi um negócio difícil. Eu não conseguia entender que o rei era só a cabeça da estátua. O rei, para eles, tinha que ser a estátua inteira. É o rei, tem cabeça, braço, perna. Como é que o rei é a cabeça da estátua, né? Aí pega o bonequinho, nem lembro qual foi lá o do Davi, meu filho, né? Os bonequinhos que ele tinha lá, explica. Faz dramatização, teatro, às vezes, né? Às vezes o verbo é... E ele se ajoelhou, vai olhar no original, não é só se ajoelhou, ele encostou o rosto no chão mesmo, boca no pó. Faz para o cara entender. Você tem um verbo para isso, né? Enxerente. Então, isso aí tudo. Aí depois, então, a gente estudou o texto, vai para um primeiro rascunho. Eu ainda não tenho lá um xerente que faça isso sozinho, eu sempre faço junto com ele. O ideal é que ele faça a versão em xerente. Eu estou junto para digitar aqui, para explicar o que ele não entender em português. Sim, faltou falar um negócio aqui. Na exegese, eu já vou estudando o texto e preparando um texto em português xerentizado. Eu já vou tirando aquilo que eu sei que o xerente não tem. Voz passiva, por exemplo. Então, eu já vou transformando a voz passiva em voz ativa. Eu já ponho o que eu sei que ele vai perguntar. E ele disse. Às vezes, versículo é só isso, né? Não, ele quem? Não, mas peraí, está 2 versículos acima, é Josué. Não, e Josué disse. E disse para quem? Oh, mas vai falar aqui. Não, tem que falar. E Josué disse para Caleb. Pronto. Então, eu já vou fazendo todas essas arrumações em português mesmo. Quando a gente vai fazer o primeiro esboço, a gente parte do português para o xerente. Mas é claro, eu já estudei o texto, eu já olhei as ferramentas. E quando surge alguma dúvida, se der tempo eu falo algumas, a gente vai para o original de novo. Volta lá, né? Eu não sei até que horas, né? 11h30. Vamos lá. Então, vamos lá. Aí passa-se, então, a fase de escrever a tradução na língua alvo. É isso que eu estou falando, né? O primeiro rascunho, né? Já expliquei um pouquinho aqui, questão de metáforas, poesia. O ideal é que os leitores tenham o mesmo entendimento, o mesmo impacto que tiveram os leitores originais ao ler o texto, né? Nós temos dificuldades com palavras inexistentes, expressões inexistentes. Eu acho que em outros momentos eu até já falei aqui a questão do perdão, né? Que eles não tinham esse conceito de perdão, não tinha palavra para perdão, verbo perdoar, nada, né? Então é um conceito inexistente na língua, né? Além das palavras como neve, como sacerdote, aí nós já vamos para termos-chave, né? Mas enfim, vai se criar palavras, faz-se um termo descritivo, uma frase descritiva. O sacerdote, por exemplo, é aquele que ajuda as pessoas nos assuntos relacionados a nosso Deus, né? Alguma coisa assim. Então, o leão que não tem, né? Será que dá para substituir por onça, né? O diabo anda ao nosso derredor como uma onça procurando a quem tragar. Até daria, né? Aceitável. Mas dizer que Daniel foi para a cova das onças já não dá, né? Não dá, porque não eram onças e porque não tem onça lá. Mas como essa do diabo, por exemplo, é uma figura de linguagem, a gente poderia. Não foi isso que eles fizeram lá para o Novo Testamento xerente. Ficou leão mesmo, mas aí usa-se a palavra emprestada do português. Algumas delas, se você pegar aí, você vai ver palavras em português. Fora os nomes, talvez pão, vinho. Ficaria muito
complicado deixar sempre uma expressão comprida, né, para falar pão, vinho, que esse tipo de... Eles já estão tão acostumados a falar isso em português no dia a dia, porque eles não têm essa palavra, que eles, então, a gente acabou incluindo mesmo na Bíblia. O caso, por exemplo, das perguntas retóricas. Acho que eu não pus... Às vezes tem alguma língua que não tem pergunta retórica, né? Eu não te disse, meu filho, para fazer isso. Isso é uma pergunta retórica, né? Tem língua que não usa isso. Então, como que nós vamos traduzir o último versículo de Jonas? Jonas termina com uma pergunta, interrogação. Aliás, tem 3 livros da Bíblia que terminam com interrogação. Depois vocês vão descobrir os outros 2. Então, será que eu posso, em algumas línguas, terminar um livro com uma pergunta? Tem língua que não. Tem que transformar aquilo numa afirmação. E traduzindo o Salmo 13, foi muito interessante que ele vem com várias perguntas no começo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, não te lembrarás? Né? Até quando os meus inimigos triunfarão sobre mim? Até quando? E eu fiquei pensando, será que eles vão entender isso mesmo? Ou será que será que eles vão achar que o salmista está fazendo a mesma pergunta? Ele quer saber o dia, né? Ele quer saber o dia exato? Não era isso que ele queria. São perguntas retóricas, né? Eu sei, nós já temos perguntas retóricas em Romanos, né? Mas eu fiquei com essa dúvida. E eu estava com essa dúvida quando aconteceu um caso lá, um rapaz, preparando para batizar, a filhinha de 2 anos faleceu. Vai visitar o cara. Na outra aldeia, peguei o carro, peguei um dos pastores, gerente, foi comigo. Mas eu cheguei lá e falei assim, o que eu vou dizer para ele, né? Nessa hora. Aí eu pensei, estamos traduzindo o Salmo 13, ele já está mais ou menos pronto. Vou ler para ele. Eu li, comecei. Mahamptaku, Waptokozoré. E aí ele vai perguntando, né? Eu li o Salmo, são 5 ou 6 versículos, né? E aí ele falou assim para mim, eu parei de ler, terminei, né? Li tudo e ele... Eu fiz essas mesmas perguntas para Deus. Aí eu pensei, é assim que nós vamos deixar. Tá bom assim, né? E, bom, é mais interessante ainda porque o Salmo termina com aquela virada, quase sempre tem uma virada, né? E o salmista, então, ele se cai na real, ou ele volta à sanidade, ele fala, não, mas eu louvarei ao Senhor. Eu cantarei ao Deus e tal, e tal, e tal. Ele fala que ele vai cantar. E aí, então, foi muito interessante porque... Falou em cantar no último versículo, e ele está aprendendo a tocar violão, eu estava com o meu violão lá, ele falou, me dá aqui. E ele cantou, enxerente na língua dele, um que ele gosta muito. E nós vivemos o Salmo 13 ali aquele dia, de ponta a ponta, né? Foi muito bonito. Ajudou, né? Claro, a convivência com o povo, então, faz muita diferença na tradução. A gente tem que saber, tá dando certo mesmo? Ele está entendendo isso daqui? Está ficando bom, né? Aí vem as revisões. Se desse para fazer em equipe, é a melhor coisa. Lá nós entendemos, por enquanto, que a gente faz individualmente. Um revisa, leva para o outro revisa. Sempre corrigindo o texto, né? O outro já leva o texto mais corrigido. Aí vai porque lá tem uma questão com os clãs. Se eu sou de um clã, você é de outro. Se eu sei que foi você que fez o texto, eu não vou querer corrigir, porque tem essa questão do respeito, especialmente se você for mais velho do que eu, que é o caso, né? Aí, se você é mais velho do que eu, provavelmente eu não vou te corrigir. Falou, está falado, né? Ainda mais se é do outro clã, se nós somos de clãs opostos. E ainda mais se você é meu sogro, se você é meu tio, irmão do meu pai, né? Aí, então, é muito complicado a gente fazer em equipe, porque às vezes vai ficar um silêncio lá, ninguém vai querer corrigir o que o outro fez. A gente está tentando ver como é que faz isso, mas por enquanto a gente vai no individual. Passa para um, passa para outro, e vai revisando. Eu pus aqui, né? Então, qual que foi a primeira impressão daquele esboço, né? E aí vamos vendo, às vezes um sugere outra coisa, mas na verdade é só uma forma diferente de falar. E a gente fica, tá, mas então estava errado? Não estava errado, não. Mas eu prefiro falar assim. Aí vai para o outro, eu prefiro falar assim. Né?
Eu coloquei a Bíblia em cima aqui. Eu pus a Bíblia em cima. 2 verbos diferentes, né? Qual que é melhor? Né? Cada um tem uma opinião. Então a gente tem que estar ligado com isso para não gastar muito tempo também com coisas irrelevantes, né? Bom, vamos lá. Depois vem testes preliminares, checando termos-chave, né? Eu pus aí alguns termos-chave. Perdão, que eu falei aqui, né? Então, Marcos naimur meimono, me perdoa. É uma frase. Não deixe nenhuma vingança para mim. O perdão para o xerente é quase que uma não vingança. Não é o ideal, mas já está bastante próximo, né? Termos como salvação. Será que eles vão entender a salvação? Tem o verbo salvar, mas às vezes eles usam tirar alguém da água, né? Que está se afogando. Será que cabe? Não cabe? É só usado em alguns contextos, em outros não. É só no concreto, né? Salvar ali do cara que está morrendo mesmo. Será que funciona no abstrato? Aí você tem templo, que eles não sabem o que é. Você tem... agora já sabem, né? Não sabiam, né? Você tem o resgatador de Ruth. Eita, esse daí a gente não tinha um termo. Nem a gente sabe direito, né? Vamos combinar aqui. O que é o resgatador? Você sabe que está ligado com a lei do levirato? Você sabe que... Pois é, não está escrito tudo isso lá, né? Aí, eu falei, era uma frase gigante. Aquele que cuida de nós, que nos ajuda, que cuida de nós, aquela pessoa que cuida de nós, quando as coisas ficam difíceis, era alguma coisa assim. E era uma frase inteira, 2 linhas, para toda vez que aparece o resgatador em Ruth, capítulo 3, né? 2 ou 3. Aí um dia, conversando lá, de novo, né? O contato com o povo é importante. Não, porque eu precisava atravessar de balsa, não tinha dinheiro, e fulano, tô em cuparquá, falou o termo, né? Que o verbo culpar é apoiar, é escorar também. E ele usou esse termo com um nominalizador para dizer que o fulano era o apoiador dele, ou dela, não me lembro. Aquele que apoia. Aí eu falei, uai, vocês usam assim esse verbo nominalizado desse jeito? Tal. Aí explica para mim como é que usa e tal e tal. Eu sei que conseguimos, e aí a gente está usando essa palavra agora. Ela substituiu uma frase inteira. Cuparquá, uma palavra só, né? O apoiador, o escorador, aquele que ajuda. Mas, claro, que não tem toda a carga lá que o judeu entendia, né? Tem mais uma pergunta lá? Pastor, Apocalipse é um texto já complexo, até para nós entendermos, que são cheios de chaves. Você falou termos chaves, né? De termos chaves. Então, como que foi feita essa parte de Apocalipse? Já está traduzido ali. Já. O Apocalipse já estava quando eu cheguei, graças a Deus. Mas assim, tenta-se traduzir da maneira como está lá. Se fala dragão, a gente tem palavra para um animal. É um animal terrível. Tem uma palavra para isso. Então usa lá. Vai estudar a palavra para ver se esse dragão aí voa ou não voa, né? Para ver se acrescenta alguma coisa, para o cara entender que é um bicho que voa. Não sei, agora não me lembro. Mas muita coisa ali é questão de interpretação depois, né? Não é exatamente problema que vai ter que ser feito na tradução, né? Então, o Apocalipse é um livro que vai ter que ser muito bem estudado, né? Nós e eles. Nós aqui e os xerentes lá. Mas usou-se o princípio da tradução por equivalência dinâmica do começo ao fim, né? Assim como nós estamos hoje, tá bom? A retrotradução é uma tradução literal do texto xerente. Eu fiz uma retrotradução de 1 Pedro ali, vocês lembram? Do cingindo dos lombos. Eu escrevi literalmente como é que ficou em xerente. Por que precisa dessa retrotradução? Para que eu possa encaminhar esse texto para um consultor. Esse consultor, ele é alguém treinado, que já trabalhou com tradução, estudado, que conhece os pormenores da tradução, e ele vai fazer uma consultoria exegética primeiro, pegando a retrotradução, perguntando por que a gente escolheu isso, aquilo. Depois ele vem com a equipe, ele vai fazer perguntas para os falantes nativos, para ver se estão entendendo. Se o falante nativo não fala português, o missionário tem que fazer o meio de campo.
No nosso caso lá, é bom, eles falam português, podem entender a pergunta, na maioria das vezes. Então, é um processo, a consultoria, que vem logo em seguida. Mas para fazer a consultoria, tem que ter a retrotradução. Olha só. Por exemplo, Êxodo 13, 19, a retro é assim. E o antepassado do povo de Israel, chamado José, enquanto ainda estava com os olhos abertos, falou assim para o seu povo, família é a mesma palavra, povo e família. Quando Deus salvar vocês, levem daqui com vocês esta minha casca, que é o corpo. Ele lhes disse para prometerem com fala, dando peso à palavra, para jurarem no nome de Deus. E eles lhe prometeram. Por isso Moisés também levou consigo a casca de José. Literalmente, como que ficou, né? Então, e o consultor vai pegar isso, vai fazer perguntas. Mas será que a mesma palavra para povo e família, vocês não têm mesmo uma palavra para separar povo e família? Porque, às vezes aqui alguém pode entender que é só pai, mãe, filho, tio, tia, é o povo inteiro, né? Então, o consultor vai vir com várias perguntas, tá? Não podemos falar tudo agora, né? A questão da neve estava aqui, ó, né, no 4.6. Nesse caso ficou em português, porque eles não têm palavra e acabam usando neve mesmo em português. Então aí fica no texto, né? Aquilo que as pessoas chamam de neve. Neve nan dat kram trem non, né? Para dizer que é uma palavra importada, né? Ou emprestada. Depois Moisés voltou para a casa do seu sogro chamado Jetro e falou assim para ele. Às vezes no texto original nem tem o sogro lá, mas no xerente as relações sociais são mais importantes do que o nome da pessoa. Eu não me refiro ao meu sogro pelo nome dele nunca, eu chamo meu sogro, né? Me refiro a ele assim, acabou. Bom dia, pastor. Sim. Aqui. Eu gostaria de saber se os indígenas, eles têm alguma religião, assim, tradicional, e qual o Deus deles? Tem. Os indígenas são animistas, todos eles. Animismo é a religião onde vem do latim, né? Animos, que é alma, né? Tudo tem espírito, é espírito, né? Tudo tem espírito. Tem o espírito da mata, o espírito do rio, o espírito do vento, o espírito, enfim, todos os elementos aí da natureza. E esses espíritos, eles dominam, eles governam a vida das pessoas, né? E então, os pajés são esses que conseguem manipular os espíritos para os espíritos fazerem aquilo que a gente gostaria, curar o meu filho que está doente, né? Às vezes o contrário, né? Aquele cara está me atrapalhando a vida. Eu quero que você ponha um trem lá, bota uma doença na vida dele lá. Então, o pajé, lidando com os espíritos, faz isso, certo? E esses espíritos, eles não estão no nível do nosso grande Criador, que é Deus. Estão abaixo. Mas, então eles conhecem, o xerente, estou falando do xerente, eles conhecem o nosso grande Criador. Eles sabem que foi Deus que criou tudo. Eles chamam de o Aptoquas Auré, nosso grande Criador. Mas, eles nunca se dirigem ao Aptoquas Auré. Eles não pedem nada, eles não adoram, eles não... Tudo que eles fazem, eles vão para os espíritos, né? Romanos capítulo 1. Vão para as coisas criadas, né? E a gente sabe quem são os espíritos, né? São demônios, né? A gente sabe disso. Por isso que, de fato, algumas coisas acontecem mesmo por lá. Muito bem. Aqui fala de paz, e Jetro falou assim, a última linha. Vá com seu coração deitado. O que Jetro disse para Moisés? Vá em paz. Acabou. Vamos só terminar a escadinha aqui. Então vem a consultoria, e eu estou num processo agora de me tornar um consultor, vai levar alguns anos ainda, né? Essa semana também foi muito boa para isso, para eu organizar melhor todo esse meu treinamento que eu tenho feito. É em paralelo ao trabalho de tradução, paralelo à igreja lá que a gente ajuda, tem o meu treinamento para consultor. Então, aliás, eu já tenho ido, ano passado eu fui participar de uma consultoria de uma língua Yanomami, lá em Roraima. Eles estavam precisando fazer a consultoria de primeiro livro de Coríntios. Foi muito legal. Uma língua totalmente diferente do xerente. A gente tinha só o quê? A retrotradução e a presença dos dois Yanomamis lá para fazer as perguntas. Eles não falavam português. A missionária tinha que sempre fazer esse meio de campo. Mas foi muito bom. Pegamos várias coisas aí que precisavam
Então, o consultor vai fazer perguntas. Por que vocês puseram aqui, quando os espias saíram de Jericó, os guardas fecharam o portão? Não tem guarda no texto original. Aí eu vou dizer, olha, a língua xerente não tem voz passiva. Então, como é que eu vou dizer os portões foram fechados? Eu vou dizer, eles fecharam o portão? É uma opção. Os portões se fecharam porque tem a reflexiva. Mas o portão não se fecha sozinho. Então, os guardas, quem é mais provável? O guarda. Então, é legítimo você explicitar aquilo que está implícito no texto, né, numa tradução. Enfim, o consultor faz várias perguntas, né? Eu falei aqui esse o penúltimo aqui, é o sacerdote, né? A gente tinha aquele que trabalha continuamente na construção que as pessoas fizeram para Deus, que é o templo, ou a tenda, mas aí o consultor falou, não vai bater com o Novo Testamento. Jesus é o nosso sacerdote. Tem que ser o mesmo termo, né? Não pode ser diferente. Aí a gente achou esse outro aí. Por enquanto a gente está com ele, aquele que ajuda continuamente as pessoas com o sistema de Deus, porque senão tinha que inventar uma palavra para sacerdote. Como que se inventa uma palavra? Pajé é meio esse intermediador, mas pela minha explicação anterior, vocês já viram que não ficaria bom. O pajé ele tem uma conotação muito negativa, claro, para os crentes, né? Vamos lá. Aí então nós vamos testar essa revisão, a leitura na comunidade. Na verdade, isso que eu fiz com esse rapaz que tinha perdido a filhinha já foi um teste, né? Às vezes informal, às vezes formal, chama para ler. Vamos ler o livro de Ruth. Gasta um dia fazendo isso, né? Ou meio-dia. Validação do texto, depois então da pós-consultoria. Aí nós vamos para as etapas finais de edição final, né? A leitura, mais uma leitura, agora sim a leitura final na comunidade, até a publicação, né? E vocês estão vendo aí a nossa última publicação, está rodando aí, né? O Pentateuco. Irmãos, é isso. Vamos terminar por aqui. Tinha muita história para contar, se tivesse tempo, mas perguntas? Isso que é pontualidade. Teremos que ser breves nas perguntas. Serei breve. Ele fez uma pergunta e eu fiquei curioso em relação à dificuldade sobre os caciques. Como que vocês fazem essa ponte para que eles não entendam o evangelho como algo que esteja conflitando com aquilo que eles sempre pregaram, né? A diferença entre cacique e pajé, né? Vou deixar bem claro aqui. O cacique é o chefe da aldeia. O pajé é o líder espiritual. É o que mexe com as questões espirituais, né? Então, na verdade, há problema, porque vai haver, né? Porque o pajé, quando ele faz esse trabalho, levei meu filho doente, ele vai fazer lá o ritual de pagelança, fumaça para cá, sopa para lá, não sei o quê. Curando ou não curando, a pessoa que levou tem que pagar. Ele ganha para fazer isso. Antigamente ele ia ganhar uma caça, uma anta, né? Hoje em dia é dinheiro que ele quer mesmo, né? Então, quando ele teve uma aldeia, que o cacique da aldeia, então, se converteu. Aí o que aconteceu? A família dele não levou mais no pajé. E o cacique estava influenciando a comunidade a não ir mais para o pajé, ir diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo, né? Orando, pedindo a cura. Aí deu briga, o pajé queria tirar ele de lá e tal, e a coisa às vezes se complica. Eu ainda não tive hostilidade em relação de pajés comigo, porque vocês viram no vídeo, nosso trabalho lá já é de 67 anos, né? Então, e é sabido, eles sabem, os velhos sabem muito bem que os missionários pioneiros entre os xerentes salvaram o povo da extinção mesmo, física. Chegou um momento de ter só 300 e poucos xerentes. Hoje tem 5.000. Então, assim, eles cuidaram do povo, levaram vacina, levaram antibiótico, arrancava dente. Então, cuidava do povo mesmo. Então, assim, eles ainda têm esse apreço pelos missionários. Não sei como vai ser quando eles se forem mesmo, né, morrerem. Mas, por enquanto, a gente está na sombra de todo esse trabalho fantástico que foi feito lá, né? Pastor, eu sinto, como professor de EBD, que a grande dificuldade da classe
é compreender como que esses livros acabaram sendo aceitos. E eu vi a sua escada aí, ela termina basicamente com a leitura para o povo. É nesse momento, então, quando é feita a leitura, que há uma aceitação geral, é que esse livro se consolida, né? Penso que foi assim também, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Foi escrito, foi preservado e foi lido, e o povo consolidou isso daí. E isso se tornou autoritativo, é isso? É mais ou menos por aí? Eu creio que sim, porque, na verdade, ele já vai ver, ele é um processo de consolidação, né? Ele vem se consolidando com as revisões, com as checagens dos termos-chave. A retrotradução já é mais uma, além de mandar para o consultor, ela já é mais uma revisão. Várias pessoas participando do processo, nunca é só eu, né? Nem pode ser. Então ele já vai se consolidando, mas realmente quando você terminamos, está consultado, o consultor deu ok, vamos ler isso aqui agora, né, em comunidade, né? Aí é talvez o fechamento dessa consolidação aí, né? Pastor, existe algum sistema de signos na língua indígena? Ou isso todos são aliterações ocidentais, no sentido de eles têm letras, eles têm registros escritos? Ou isso vem com a ocidentalização das tribos? Eu acho que eles não tinham nenhum signo, vamos dizer, antes dos missionários chegarem. Eles não tinham língua escrita, era totalmente oral. São povos, são comunicadores orais e são povos de linguagem oral. O que aconteceu, os missionários, quando chegaram lá, eles aprenderam a língua, fizeram anotações fonéticas da língua, né, entendendo aquilo ali, analisaram os processos fonológicos daquelas anotações fonéticas, bolaram a ortografia da língua, entendeu? Junto com alguns que já eram um pouquinho mais entendidos, e aquela ortografia, ela se consolidou, vamos usar a mesma palavra, né? Então, hoje eles têm escrita, os caracteres são os caracteres da língua nacional, do português, mas você vê que as construções, os processos fonológicos são diferentes, né, do português. Mas antes disso, eu acho que era totalmente oral, né? Totalmente oral. A gente não vê nem desenhos assim de antes, nada. Não havia comunicação escrita, eu acho. Nunca vi. Pastor Werner, o senhor falou da questão do perdão, né? Existe alguma tradução que vocês precisaram ensinar como é que o povo precisava se submeter a Deus na questão espiritual? Olha, eu acredito que o próprio perdão, né? Deixa eu ver aqui mais. Bom, vamos pegar o perdão, né? Porque aí como que ensina? Né? Como que ensina um conceito que eles não têm, né? Bom, já vinha sendo ensinado, já tinha expressão no Novo Testamento, mas eu ouvi, né, quando estava lá também, eu ouvi a pessoa falando assim, achou ruim o que a outra pessoa fez, alguma coisa que ela não quis emprestar, e falou assim, escreveu a wasaksossação crisaltauá. Aí eu falei, nossa, nunca ouvi isso. Repete, não, o que você falou? E literalmente é isso aqui, eu vou pendurar isso, eu vou guardar isso dentro de um cofinho, sabe um cofo que eles fazem? Usam um cofo para carregar a mandioca que vem da roça, aqui na cabeça assim, mas eles fazem uns cofinhos também. Eu vou pendurar isso, eu vou guardar isso que você me fez dentro do cofinho, vou pendurar no pau principal da casa para te entregar de volta um dia. Aí eu peguei aquilo e falei, nossa, mas isso aí é fantástico. Eu falei assim, aí eu comecei a usar aquilo, guardei aquilo no meu cofinho, aí quando eu fui pregar, eu falo, vocês falam assim, né? Aí eles dão risada. Vocês acham que isso está certo? Vocês acham que isso que a Bíblia ensina? Sabe o que você tem que fazer com esse seu cofinho? Tacar fogo no seu cofinho, né?
E aí eu falo assim, porque sabe o que é as coisas que você fez errado para Deus? Não é num cofinho não que Deus ia guardar. É num caminhão 3/4, ou sei lá, e fala alguma coisa que eles já viram lá, né? E Deus fez o que com esse caminhão? Jogou no fundo do mar, acabou. Né? Isso é perdão. Né? Você tem que queimar esse seu cofinho. Aí vai, né? Aí eles gostaram tanto que agora os próprios pastores estão usando essa ilustração deles mesmos, né? Para ensinar sobre o perdão. Porque eles têm muito isso, eu vou guardar. Uma vez um homem chegou para mim e falou assim, um dia eu ainda vou retribuir a vingança, né? Vou retribuir o que o meu colega, o pastor, o outro pastor lá, missionário, né? O que o pastor Mário fez. Aí o que ele fez? Ele não me deu carona um dia que eu estava precisando. Mas está guardado, não sei o quê, eu vou retribuir. Aí eu falei assim, quando que foi isso daí? Ah, foi quando ele morou aqui na aldeia. Aí ele já tinha morado na mesma aldeia que a gente mora. Aí eu fiz as contas, eram 12 anos antes. E a pessoa estava guardando esse negócio para retribuir. Entendeu? Aí agora a gente usa o cofinho. Acaba com esse cofinho. E se alguém aqui tem cofinho também, vocês aqui também, hein? Taca fogo nesse cofinho. Né? Não. Deus já fez isso com a gente e muito mais. Né? Amém, irmãos? Totané? Amém. Muito obrigado, irmãos.